Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em meu nome e em nome da Inova, Agência de Inovações da Unicamp, o convite para participar desse seminário que eu encaro da maior importância, por várias razões, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar parabenizando a Fundacentro. Provavelmente foi um dos primeiros órgãos que eu, quando comecei a minha carreira de pesquisador, fui buscar informações sobre problemas de acidentes de trabalho com boias frias. Isso na década de... Não vou falar, porque senão vou mostrar a minha idade, mas já há um bom tempo. E eu percebo que vocês continuam com essa preocupação, né, de trabalhar com as questões importantes do país e, dentro disso, a questão da ciência e tecnologia voltada para o trabalho. Nessa área do trabalho, eu acho que vocês tiveram uma discussão bastante interessante ontem, e eu acho que tem muitas coisas que nós, economistas, poderemos contribuir nessa discussão. Tanto na esfera mais geral da questão da legislação do trabalho no país, os impactos disso, quanto nessa questão das inovações. Mas eu não vim aqui para isso, né? Eu vim para falar mais da Agência de Inovações, mas eu gostaria de começar agradecendo a fala do professor Jorge Guimarães por já deixar muito claro essa característica do nosso país, né? O nosso país tem, por um lado, vários aspectos, né? Hoje nós somos um dos maiores produtores de avião do mundo, nós temos, por exemplo, a vanguarda na produção de automóveis com energia limpa, nós temos várias outras áreas bastante importantes, mas ao mesmo tempo nós temos passivos extraordinários, né? Tanto esse, por exemplo, na educação, a outra área na qual eu trabalho, que é a área relativa a terras, né, que o próprio professor Jorge citou, a questão fundiária brasileira é um absurdo a situação que ela se encontra, né, da gente não ter um cadastro, a gente não saber quem são os donos de terra. Bastian, está lá. Aqui, essa daqui à direita. Então, né, temos vários passivos importantes aí a enfrentar e ao mesmo tempo, temos, em algumas áreas, recursos absolutamente inaproveitados, né? Temos problemas graves de eficiência em algumas áreas, né? Por exemplo, nessa área que eu estou falando e na qual eu estou bastante envolvido hoje, junto com um projeto, junto com o Banco Mundial, para tentar identificar onde são os gargalos para esse problema de terras no Brasil, ou seja, nós não sabemos quais são as terras públicas, nós não sabemos quais são as terras privadas, nós não sabemos quem é dono de terras, nós não sabemos absolutamente nada no que se refere a isso daí. E nós temos as informações em vários lugares, só que em nenhum momento a gente consegue articulá-las, né? Porque os cartórios têm uma parte dessas informações, o INCRA tem outra parte, o SPU tem outra, a SPU do Ministério do Planejamento, e assim por diante. Então, assim, é extremamente importante a gente que está trabalhando, particularmente nessas áreas de ciência e tecnologia, alguns dos nossos pesquisadores, algumas das nossas autoridades, têm essa visão de que nós temos que ir lá na frente, temos que competir internacionalmente com a tecnologia de ponta. E eu, porque também trabalho na área de sustentabilidade, eu tenho a clareza de que uma boa parte da tecnologia já está disponível. É uma questão da gente organizar, da gente saber como coletar, como captar, como trabalhar, e isso em várias áreas. A gente, com frequência, eu brinco com os alunos nossos lá, que a gente está matando passarinho com canhão. Em vez de usar um estilingue para matar, é meio pouco ecológico essa minha frase, mas com frequência a gente tem uma tecnologia super moderna para resolver um problema que está muito aquém dele. Bom, dito essas observações mais gerais,
uma dessas questões que o professor Jorge também levantou sobre a biodiversidade, que é uma outra área que eu tenho trabalhado. Eu trabalho muito na Amazônia. E, efetivamente, nós temos regras, toda a lei de patentes voltada para a biodiversidade é um absurdo, porque, efetivamente, é isso que tem sido o motor da biopirataria nesse país. Ou seja, de novo, temos regras, e com frequência a gente faz isso, a gente faz leis, faz regras, cria instituições que acabam não cumprindo os seus papéis, acabam não sendo eficientes. E a gente tem muita dificuldade em rever as coisas, né? Então, eu acho que é um momento importante do nosso país, onde algumas estruturas, algumas instituições já estão mais ou menos consolidadas, e que a gente não tem que fazer uma reforma geral, a gente tem que olhar para dentro do que a gente tem, revisar, reaproveitar, né, reorientar. Bom, deixa eu falar um pouco da Agência de Inovações. Eu vim a participar com o Lotufo da Agência de Inovações para ajudar no processo de verificar as tecnologias assim chamadas de sustentáveis, né? A sustentabilidade é um conceito que tem crescido bastante, eu já trabalho com ele há quase 20 anos, mas é a ideia de que é possível existir um crescimento econômico com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. Essa é a ideia central. A área de ciência e tecnologia ainda não incorporou muito bem essa ideia, está começando agora. Então, eu fui ajudar o Lotufo, que é o superintendente da Inova, a olhar para dentro da agência e ver como é que é possível fomentar isso. Próxima, por favor. Então, assim, a questão das inovações, né, eu não vou entrar nos detalhes disso, vocês me desculpem, mas mania de professor, eu tenho dificuldade de ficar sentado. Então, a primeira coisa é que no Brasil não é muito... Ainda não tem uma discussão muito boa, a gente tem uma boa lei de patentes, sem falar na parte da biodiversidade, com problemas, mas a sociedade ainda não incorporou a ideia de que o processo de patentear inovações é extremamente importante para o conjunto do país. Então, a primeira questão é essa: como é que a gente avalia uma patente? Como é que a gente observa que uma tecnologia é apropriada, é importante? Não só nós, no mundo inteiro isso é um problema e é sempre uma aposta. Esse é um tipo de patente que foi desenvolvida em Stanford, né, e que tem um valor de 6 bi de dólares. Próximo, por favor. Então, aqui tem algumas das marcas com maior valor no mundo, né, e todas elas nascem de tecnologias com frequência bastante simples, né? Nada é muito sofisticado. Sempre a ideia de associar riqueza a uma inovação não é só a própria capacidade da inovação. Junto com isso tem a perspicácia, tem a capacidade de observar o mercado, tem várias outras questões importantes. Próxima, por favor. Então, no século XXI, que um autor neo-schumpeteriano chama que nós estamos na era, no paradigma da informação e da comunicação, né? Então, esse é o paradigma no qual nós vivemos hoje. Então, cada vez é menos importante o produto em si, é muito mais importante a informação que ele traz, né? Então, nessa era que nós estamos vivendo, né, que o Freeman chamou da comunicação e da informação, tudo passa pelo conhecimento. Então, cada vez mais nós temos uma necessidade premente de trabalhar bem o conhecimento. E é uma coisa que a gente ainda não faz no Brasil. A gente tem muita dificuldade, a gente ainda tem uma visão tradicional de que o conhecimento deveria ser público. O conhecimento, tem uma parte do conhecimento que tem que ser público, mas tem uma parte que tem que ser objeto de patente. Porque é assim que a gente consegue, né, dar valor a ela, remunerar quem está a desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Só para ter uma ideia, o Google, que todo mundo usa pelo menos uma vez por dia, certamente, foi fundado em 1998, tá? E é um spin-off de uma universidade. Então, é isso que tem que entender. Hoje em dia existem possibilidades de a gente desenvolver tecnologia de alto valor, quer seja econômico, quer seja social, quer seja ambiental. Importante ter isso sempre em mente, tá? Nós vamos falar muito dos valores econômicos aqui,
porque é uma coisa que pelas quais as pessoas se convencem mais facilmente. Tá? Então, isso daqui começou com uma patente universitária, 2 alunos de doutorado de Stanford. Qual que era a missão que eles se colocaram? Organizar as informações mundiais e torná-las universalmente acessíveis e utilizáveis. E é isso, atingiu o seu objetivo. Próximo, por favor. Então, essas são algumas das empresas, tá, que são filhas, né, filhas cadastradas da Unicamp, da Inova, são 204, e colaboradores da Inova, da agência Inova, 7.609 empresas na forma de ventures. Então, o modelo, né, o professor inclusive falou por que será que a Unicamp tinha mais patentes do que a própria Petrobras. Isso foi um conjunto de fatores que levou a isso. Né? De alguma forma, as pessoas que iniciaram o desenvolvimento da própria lei de patentes, né, já começaram a fazer isso dentro da Unicamp. Então, a Unicamp já criou um sistema onde o que desenvolve a patente, o que financia o desenvolvimento da patente e a universidade repartem os benefícios. Então, faz com que ela tenha uma combinação entre público e privado que é muito interessante. Tá? Isso viabilizou, pode ir para o próximo, um grande número de patentes. Dentro dessa área de gestão de inovações, né, que a Unicamp tem algumas atividades, né, ela, além do próprio banco de patentes, o princípio é relativamente simples. Então, a Inova é uma agência que está ligada à reitoria da Unicamp, que, de alguma forma, ela canaliza as inovações que são desenvolvidas pela Unicamp para fora da Unicamp. Então, a função dela é simplesmente verificar essa inovação é interessante, é viável, enquanto algo que pode ser desenvolvido, né? A partir disso é que começam os trabalhos da agência. Mas a base são os pesquisadores da Unicamp. Sem isso, nada funcionaria. Tá? Então, assim, pode voltar aí. Então, dentro da Unicamp, desculpa o inglês aqui, tá? Então, já existem, desde 2009, tem 21 startups. Né? Startups são pequenos empreendimentos que nascem dentro da própria Unicamp. Então, esse é um tipo de atividade que se tem lá. Né? O outro tipo de atividade, né, é a própria patente. Vejam a diferença. Né? No MIT, são 25.800 companhias que foram criadas dentro da própria universidade. Né? Eu participei de um projeto que a gente comparou Brasil, Rússia, China e Índia, em termos do papel que a agência de inovações da universidade teve, né, e o Brasil, a Inova, estava numa situação bastante boa, mas quando a gente se compara com o MIT, com as grandes universidades americanas, nós somos assim, bem pequenininhos ainda. Né? Mas tudo bem, né? Como a nossa universidade é nova, a Unicamp é de 68, né? Então tem menos de 50 anos. 3,3 milhões de pessoas que são empregadas em companhias que foram cofundadas pelos alumnos do MIT. Tá? 2 trilhões, tá certo? É o produto, o PIB da nação, né? Nação entre aspas, formadas pelas empresas que são oriundas dos estudantes do MIT. Tá? Então, só para vocês verem o potencial disso daí em outros países. E eu não tenho dúvida que, pode ir para o próximo, que aqui no caso brasileiro, nós temos uma quantidade imensa de possibilidades em termos de tecnologias que estão tanto nas nossas prateleiras, quanto já sendo utilizadas e que a gente, na realidade, não a concebe dessa forma. Na medida que esse, então, é um século do conhecimento, a propriedade intelectual tem que ter regras bem claras. Né? Então, quais são os principais tipos? Direito autoral, marcas, invenções. Tá? Quantas disciplinas aprendemos sobre propriedade intelectual? Próximo. Então, toda essa questão da inovação, toda essa questão da aplicação da inovação dentro de uma agência de inovações como a da Unicamp, ela envolve várias áreas.
tanto das ciências naturais, das ciências, né, da biologia, da engenharia. Eu tenho participado de vários projetos em áreas muito interessantes. Alunos novos chegam muito criativos e desenvolvem pequenas tecnologias para os quais se encontram mercados. Agora, as áreas de economia, administração, gestão, têm um papel preponderante nisso, marketing, tudo isso faz parte desse processo. Com frequência, as pessoas esquecem esse outro lado. A questão do financiamento é muito importante. Sem uma, eu vou mostrar daqui a pouco, com frequência os institutos de pesquisa, os centros de pesquisa financiam a primeira fase, que é a fase da criação. Depois a fase do desenvolvimento, do protótipo, de ajeitar o produto para o que o mercado necessita, é muito mais difícil de conseguir financiamento para isso. Esses são os gargalos. Então, como é que a gente verifica a capacidade de inovação nossa, né? Como o professor também falou, o número de publicações. Tá? Então, é o número de publicações versus o número de patentes. Tá certo? Próximo, por favor. Então, aqui a gente vê, né, em nanotecnologia, tá? A relação entre o número de patentes em vermelho e o número de papers publicados, tá certo? Isso daqui é no mundo todo. Próximo, por favor. Isso daqui é no Brasil. A gente vê a diferença, né, do Brasil, é este verde, número de patentes, tá certo? E o número de papers publicados. Aqui dá para a gente já perceber a diferença que existe no Brasil. Então, a gente tem condições de avançar muito, porque a gente tem muito mais conhecimento acumulado na forma de papers que poderiam virar patentes. Isso sem falar nas coisas que a gente desenvolve, e eu sei, eu conheço, e que a gente não publica. Então, na realidade, o gap é muito maior. E é, na realidade, um esforço de sistematização, de organização num primeiro momento, depois é um esforço de buscar as linhas de financiamento para isso, organizar, selecionar. Próximo, por favor. Portanto, o Brasil tem uma baixa capacidade de transformar ciências em inovação. Essa é uma informação, isso aqui é o Pintec, é uma pesquisa feita, não me lembro mais exatamente o órgão agora, mas é do estado de São Paulo. E lá se verificou que só 4,5% das empresas fazem P&D. Ou seja, quando a gente diz o Estado não tem essa visão de ciência e tecnologia, assim como as nossas empresas não têm. Então, o esforço para a gente caminhar aí é muito grande, né? E existem as condições. Todas as empresas que eu vi que se envolveram nisso de alguma forma tiveram grandes benefícios. As empresas que conseguem internalizar a ciência e tecnologia enquanto uma estratégia importante delas, elas se diferenciam na concorrência, elas conquistam uma outra fatia do mercado. Isso é muito importante perceber. O empresário brasileiro não tem ainda essa percepção. Ele ainda tem a visão de que não, as multinacionais trazem as tecnologias, a gente adapta. Então, as mudanças em termos de visão estratégica são extremamente importantes. Próximo, por favor. Então, formas da ciência e inovação, atividades de P&D na empresa. Então, nós temos que ter mais doutores dentro das empresas. Vejam, a frase que está dita aqui, que sejam capazes de lerem artigos científicos. E isso também é uma coisa que a gente percebe. As empresas que têm pessoas um pouco mais informadas, um pouco mais, por exemplo, com nível de doutorado, elas conseguem ter uma outra atividade muito mais ativa. Mas não é só responsabilidade das nossas empresas, é também responsabilidade da própria universidade. A universidade tem resistência a essa atuação mais conjunta com as empresas. A minha mesma, a Unicamp, que de alguma forma é alguma vanguarda aí, a gente recebe críticas fortes de muitos professores, que continuam achando que nós temos que gerar ciência para o mundo, para o bem. Ainda não entenderam que o capitalismo não funciona assim. No capitalismo, tudo vira mercadoria, inclusive conhecimento. Tá certo? Então, nós temos que usar isso proativamente, ao favor do nosso país, a favor das nossas empresas. Então, a gente precisa aumentar essa integração. Tá? Então, quais são as principais formas de transferência do conhecimento a partir da universidade? A gente viu vários casos onde
pessoas que fizeram mestrado, doutorado, a partir da sua pesquisa, levaram essa pesquisa ou levaram essa visão para dentro da universidade. E eu escrevi alguns artigos, inclusive, sobre um caso que usou nanotecnologia, né, dentro de uma empresa química e que, a partir disso, criou uma outra empresa, exatamente por causa dessa tecnologia que tinha sido desenvolvida. Tá? Então, esse é o caminho, o aluno pesquisador que vai para dentro da empresa. Isso é muito importante. As próprias publicações, né, então tem uma publicação, a empresa, como vocês estão fazendo aqui, né, vocês estão levantando as patentes que tem da relação entre de tecnologias voltadas ao trabalho. Então, esse já é um primeiro passo importante. Consultoria dos professores. Então, o professor entende de uma área, vai para dentro da empresa, dá consultoria e pensa em saídas tecnológicas, porque elas existem. Pesquisa colaborativa com a empresa, cursos e seminários para a indústria, licenciamento de propriedade intelectual para empresas existentes, para spin-offs. Então, tudo isso, né, é possível. Eu, por exemplo, dou aula num curso que tem lá na Unicamp, que é esses cursos de pós-graduação, que funcionam basicamente nos fins de semana, algumas noites por semana, para gente que já está na empresa. Então, um dos cursos que eu participo é exatamente um curso de gestão de tecnologia para as empresas, né? E são todos alunos das melhores empresas que estão percebendo a importância da geração de ciência e tecnologia e estão voltando para a universidade para participar. Nesse curso eu dou as aulas voltadas à responsabilidade social corporativa, né, que é toda essa questão de que as empresas também têm que internalizar os problemas sociais, os problemas ambientais. Então, não dá para eu entrar em todos os detalhes disso, porque tem toda uma literatura que discute os vários passos para a tecnologia, vamos dizer, ser gerada até ela ser transferida, né? Só estou querendo dar um panorama geral. Então, definição formal de transferência de tecnologia acadêmica é a transferência proposital dos resultados da pesquisa fundamental de universidades e institutos de pesquisa para a sociedade a partir da proteção e licenciamento da propriedade intelectual. Tá? Vocês percebem que isso são tudo coisas que nós ainda não temos muito no Brasil. Próximo, por favor. Propósito de patentes e licenciamentos na Universidade de Institutos de Pesquisa. Então, o passo é normalmente esse. Você desenvolve uma tecnologia, faz o protótipo, faz um piloto, transforma isso numa tecnologia. Quando está na fase final, você licencia essa tecnologia para a empresa. Tá? Então, por isso que está se falando de patentes e licenciamentos. Então, a partir do momento que está licenciado para a empresa, essa empresa vai dispor dessa tecnologia, vai poder usar ela da forma que melhor lhe convier. Então, as pesquisas relacionadas nas universidades estão em estágios muito iniciais. Tá? Usualmente não se conhece o mercado ou estudo de viabilidade. Normalmente nasce do interesse específico do pesquisador. Ele não tem essa vinculação ainda com as empresas. Tá? O desenvolvimento industrial tem altos riscos, ou seja, o número de tecnologias, ou o número de invenções que se transformam em tecnologias é relativamente pequeno. Tá? O afunilamento aí é muito grande. A propriedade intelectual e licenciamento com exclusividade é a forma de diminuir os riscos. Vocês percebem? A questão da patente é exatamente para se diminuir o risco de desenvolver essa tecnologia. Porque o desenvolvimento da tecnologia é caro, é difícil. Tá? Então, com a patente, a gente diminui esse risco. Por quê? Vai ter um retorno. Quem investe vai ter um retorno. Próximo. Pesquisa acadêmica gera patente com tecnologia ainda sem comprovação e de alto risco. Então, essa é uma das questões. A universidade, às vezes, patenteia, mas da patente para isso virar um produto final, vai um tempo. A universidade licencia patente com exclusividade pelo compromisso de desenvolvimento de alto risco para gerar inovação. Esse é um caminho extremamente interessante. Né? Então, você tem que ter um produto, uma patente razoavelmente bem definida, bem encaminhada, ela ter uma empresa que se interessa e que se interessa em investir para que aumente para torná-la viável. Então, para isso, ela já vai ter que ter uma licença. Aí, se a inovação
ocorre, a empresa se beneficia da exclusividade. Então, tem sempre um risco associado aqui. A universidade se beneficia de ter a inovação na sociedade e ter benefícios dos royalties. Tá? Então, o lado público da universidade continua presente, na medida em que tem os royalties, na medida que permite novas pesquisas e que a gente conhece mais. Próximo, por favor. Bom, além disso, nós temos o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, tem como objetivo gerir a política de inovação do Centro de Tecnologia, tá? E a proteção e comercialização da tecnologia oriunda da pesquisa. Várias universidades, através de um convênio, inclusive, que foi feito da Unicamp, da Inova, eu não me lembro exatamente o órgão agora, conseguiu, então, ter vários cursos de formação de NITs e várias universidades no país passaram a ter esses núcleos, tá, de inovação tecnológica. Tá? Então, os NITs das universidades é o incentivo à inovação preservando conceitos acadêmicos, iniciativas integradas com a missão educacional da universidade. Eu não sei o quanto de vocês percebe isso, mas para mim é muito claro. Né? Eu trabalho muito com pesquisa e, com frequência, eu faço consultorias ou eu recebo demandas sempre associadas à minha área de pesquisa. E esse é o motor. Né? E cada vez eu vou desenvolvendo novas pesquisas, vou envolvendo alunos, e é assim que a universidade se desenvolve. Aquela noção de uma ciência pura, que o pesquisador fica sentadinho na sua sala, iluminado, fazendo pesquisa, isso não existe mais. A pesquisa é cada vez mais em rede, em grupo, é uma pesquisa interativa. É claro que tem áreas da ciência que são mais próximas do que essa forma de ciência que eu falei, mais tradicional. Mas, em geral, cada vez mais a pesquisa é feita em grupos, em redes, de forma articulada, junto com empresas, junto com órgãos. Eu constantemente, estou trabalhando junto com a FAO, com o Banco Mundial, com o INCRA, com várias empresas, com as prefeituras, e é desse conjunto que a gente avança para conhecer mais. Bom, eu já estou falando muito. Isso daqui é um esquema, né? Então o investimento entra tanto na área de pesquisa, no depósito da patente, em mais pesquisa para o desenvolvimento e, no final, para o produto e para o mercado. Né? Então tem que lembrar assim, que tem essas várias etapas, né? E assim, a Inova, a Agência de Inovações da Unicamp, quando foi criada, né, ela tinha uma expectativa muito alta em termos de retornos via licenciamentos. E acabou que não foi tão alto quanto se esperava, né, principalmente por causa dessa última fase aqui. Então, o patentes permite o retorno dos investimentos feitos durante as fases de P&D. Então, tem que fazer investimentos em todas essas fases e o retorno não vai, né, vai acontecer aqui no final e aí tem que ser redistribuído. Próximo, por favor. P&D sem patente, tá certo? Ou seja, sem investimento. Tá? Então, na medida que você não desenvolve o produto, vão aparecer cópias, porque o produto vem de fora, já pronto. Tá? Sem patentes, produtos bem-sucedidos atraem copiadores, de modo que os investimentos em P&D não são recuperados. Então, a ideia da patente é fundamental. Próximo. Então, como eu falei, né, criação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial. Ali talvez seja público. Né? De lá para cá, a gente vai tornando cada vez mais privado o processo, à medida que a gente tem patente. Próximo. Então, modelo sequencial de desenvolvimento e financiamento. Tá? Então, pesquisa básica, patente. Tá? Aqui é uma fase, pesquisa corporativa. Prova de conceito. Essa é uma das formas de definir aí. Então, se a invenção é funcional. Tá? Então, aqui entram normalmente os investidores anjos. Né? Fase de laboratórios. Tá? Desenvolvimento tecnológico, validação do negócio. Aqui começa a entrar venture capital. Tá certo? São tipos diferentes de investidores. Aqui, então ali vai ter a validação do negócio. Aqui nós vamos ter o desenvolvimento do produto. Então, ou uma nova empresa, um novo programa, um novo segmento do produto. E depois a produção e o marketing, negócio viável. Aí vai entrar os fundos corporativos, equity funds, etc, etc. Tá? Então, um pouco para ter uma ideia, né, de que não é elementar, não é simples, mas é o único caminho possível.
Então, quais são as funções dos NITs, tá? Que são os núcleos de inovação e tecnologia? Identificação e comunicação da invenção, depósito da patente, marketing, negociação, licenciamento, acompanhamento e distribuição dos royalties. Então, é isso que a Inova faz dentro da Unicamp. E as outras agências de inovações, os outros NITs, São Carlos, USP São Carlos, Federal São Carlos, eu sei que Santa Catarina tem um bom, importante, Universidade Federal de Santa Catarina, e outros pelo Brasil afora, de uma forma geral, fazem alguma coisa parecida com isso. Próximo. Então, nós tivemos 20 mil comunicações de invenções, 18 mil depósitos de patentes, 5 mil licenciamentos e 596 spin-offs. Próximo, por favor. Isso aqui é do Ministério, tá? A fonte é Formict. 1.078 depósitos de patentes, 36 licenciamentos, nenhum spin-off, receita 86 milhões. Próximo. Então, no nosso caso, como eu já falei, tem licenciamento de tecnologias, criação de spin-off e projetos de pesquisa colaborativos, tá? A lei de inovação ajuda bastante nisso. Próximo, por favor. Podemos ir para o próximo. Então, falar um pouquinho da Unicamp. Então, a Unicamp está entre as maiores universidades do mundo, segunda no Brasil. Tem as várias definições aí, né? Cada um deles diz, ó, é segunda no Brasil, segunda, em todos os rankings nós estamos em segundo. Próximo, por favor. Então, a Agência de Inovações foi criada em 2003, né? Ampliar o impacto do ensino, pesquisa e extensão da Unicamp por meio do desenvolvimento de parcerias e iniciativas que estimulem inovação e empreendimento em benefício da sociedade. Tá? Próximo. Então, principais áreas: gestão da propriedade intelectual da Unicamp, transferência de tecnologia, empreendedorismo, parque científico e capacitação e cooperação em inovação e tecnologia, núcleos de inovação e tecnologia. Próximo. Então, aqui os números, né, que foram levantados, né? Então, comunicações de invenção, né, na Unicamp, na Inova. Então, a gente saiu de 66 em 2005, em 2011, 94, né, passando por altos e baixos aí. Patentes depositadas no INPE. Eu trabalhei para verificar quantas inovações eram sustentáveis, né, e das 500, quase 600 inovações que tem no banco de patentes da Inova, da Unicamp, a gente chegou a quase 90 tecnologias sustentáveis. Nós definimos esse conceito a partir da literatura internacional. Mas vocês podem ver que a gente está, em média, depositando entre 50 e 60 patentes por ano. Contratos de licenciamento assinados, porque é isso aqui o que interessa, né? Então, vocês podem ver, do ponto de vista financeiro para a universidade, né? A gente teve um máximo em 2005, 11, porque acumulou o que era anterior, e adicionando, então, em 2012, nós temos 52 licenciamentos que geram 725 mil reais em royalties. É pouco ainda, né, para uma universidade que tem o orçamento que tem, mas é algo já importante e que caminha na direção de aumentar. Próximo. Então, aqui alguns exemplos, tá? A gente tem bastante patente na área de instrumentos médicos, a área médica, a área de engenharia de alimentos, a área da química, engenharia química, tá? Então, isso aqui é um exemplo, só para vocês verem. Licenciamento exclusivo de patentes, um produto, composição vegetal, reduz gorduras trans e saturadas em recheio de biscoitos. Aqui foi para mídia, bastante, e um produto importante, né, do ponto de vista da saúde das pessoas.